Graças a Deus, nós estamos aqui nessa noite para louvar, adorar a Deus, porque o nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Ouça bem, aqui na oração eu falei assim na oração, pede a Deus um renovo, pede a Deus força, graça, tal. Por que eu disse isso? Porque, veja bem, eu me batizei com 13 anos de idade, quando eu fui batizado, né? Quando eu fui batizado com 13 anos de idade. Antes disso, eu tinha aceitado o Senhor Jesus umas 3 ou 4 vezes, mas eu aceitava e não conseguia ficar na igreja. Primeira vez que eu aceitei Jesus foi na Igreja Batista. Aceitei também na Assembleia, não é? E depois aceitei na Missão Apostólica. Mas eu já estava revoltado de aceitar Jesus e não conseguir ficar na igreja. Chegava a época de carnaval e eu saía. Eu saía da igreja, não conseguia ficar firme. Isso antes de batizar. Eu só tinha aceitado Jesus algumas vezes. O que eu fiz? Um dia, depois que eu aceitei Jesus pela última vez na Missão Apostólica, eu dobrei o joelho e fiz uma oração séria com Deus. E falei, Senhor, eu não quero sair da igreja. Eu quero ficar firme. Eu quero ficar firme com o Senhor. Eu fiz essa oração e Deus me ouviu. Depois desta oração, entrou em mim uma força que eu não faltava mais culto nenhum. Não faltava culto. E lá na sede, Missão Apostólica, o culto lá é quase todos os dias. Só não tem segunda e sábado. O restante dos dias tem. Agora, às quinta-feiras, ensaio das mulheres, mas antes era culto de campanha. E eu ia todo dia eu ia. E isso me ajudou muito, porque quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais você cresce, mais você desenvolve. Quando você estiver numa luta, meu irmão, minha irmã, não fica em casa, não, vem para a igreja. Pastor, mas é que eu estou passando uma luta, é na luta que você tem que orar mais ainda. É na luta que você tem que buscar mais ainda. Quando está bem, vem glorificar a Deus. Vem chorar de alegria. Venha pular de alegria. Venha louvar o Senhor. Quando estiver na luta, venha chorar nos pés de Deus. Se humilhar nos pés de Deus. Amém? A Bíblia fala assim, quem está alegre, cante louvores. Quem está passando tribulação, ore. Então, quando você está passando um problema, você tem que vir à igreja orar, buscar a Deus, para Deus dar vitória. Se você não está passando problema, venha cantar, glorificar a Deus, porque Deus tem te abençoado. Amém, queridos? Então, de todo jeito, você tem que ficar firme. Esse exemplo que eu dei da oração que eu fiz, você deve estar sempre pedindo a Deus força, graça, porque, irmãos, ficar na presença de Deus não é para qualquer um. Ficar firme com Jesus não é para qualquer um. É para aqueles que querem, que se empenham nisso. Porque se a gente demole, a gente começar a faltar culto, isso vai enfraquecendo a nossa vida espiritual. Isso vai aumentando o desânimo. E acaba que a pessoa, ela se afasta. Quem entendeu, diga amém. Queridos, ouça bem. Nessa noite, eu trouxe para vocês aqui um estudo. Esse estudo é dentro de uma passagem do Apocalipse. Tem muitos pregadores que não falam
sobre o Apocalipse. E eu acho que, de vez em quando, não sempre, de vez em quando nós temos que falar algumas coisas lá do Apocalipse, até porque o livro do Apocalipse, ele não é para evangelizar aqueles que estão lá fora. De Gênesis até a última epístola, a epístola de Judas, é palavra de Deus que serve para evangelizar quem está lá fora. Mas o livro de Apocalipse, ele é para os crentes, para os lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Diz a Bíblia que o Apocalipse é revelação de Deus para os servos do Senhor. Então, eu sei que é meio difícil de entender o Apocalipse, mas sempre quando você puder, dá uma passadinha em Apocalipse, leia o Apocalipse, porque é uma revelação de Deus para nós. Amém? Bom, queridos, nessa noite eu quero falar sobre uma passagem de Apocalipse, é Apocalipse capítulo 17. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Apocalipse capítulo 17. Glória a Deus. O versículo é o versículo 18. Apocalipse 17, versículo 18. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Diz assim, olha. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Todos acharam Apocalipse 17, versículo 18? E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olhem para mim, por favor. Você sabe que no livro de Apocalipse, que é a revelação de Deus, o apóstolo João, ele recebe várias revelações que falam sobre as coisas que acontecem, ou melhor, as coisas que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer. Então, o Apocalipse trata do passado, do presente e do futuro. E aqui nessa mensagem, o apóstolo João, ele viu uma prostituta montada em uma besta. Aí você vê assim, poxa, que negócio estranho, uma prostituta com cálice, não é? Em casa você pode ler toda a mensagem, que eu não vou ler essa mensagem toda, eu vou só destacar alguns versículos. E uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, o que é isso? Que negócio é esse? Veja, tudo tem um significado. Para cada coisa ali, existe um significado. Preste atenção, a comparação de mulher, né, a simbologia de mulher na Bíblia se refere à igreja. Por exemplo, em Apocalipse 12 fala-se de uma mulher, né, que o dragão persegue essa mulher, e essa mulher, o significado dessa mulher é a igreja do Senhor. Só que essa mulher, que ela é prostituta, sentada numa besta, ela é uma mulher devassa, ou seja, uma igreja devassa, uma igreja desviada. O que acontece? Mulher quer dizer igreja, no sentido espiritual, e prostituição, no sentido espiritual, se refere à idolatria. No passado, Deus falou muito, através dos profetas, com o povo de Israel, e fez comparações, que o povo traía o Senhor com outros deuses. Porque a igreja, ela é a esposa de Cristo.
Então ela deve se relacionar somente com Cristo, ou seja, ela deve servir e adorar somente o Senhor. E quando alguém, ou quando a igreja, ela deixa o Senhor Jesus para servir outros deuses, é como se ela estivesse traindo o seu marido com outros homens. Então Deus faz essa comparação. E no caso dessa mulher, essa prostituta, se refere à prostituição e idolatria. E mulher se refere à igreja, uma igreja desviada, apóstata. Agora, veja bem, ouça isso aqui. É uma igreja e uma cidade. Nós lemos aqui no versículo 18, o anjo falando que aquela mulher assentada sobre uma prostituta, ou aquela mulher prostituta assentada sobre uma besta, ela é uma cidade. Ela é uma cidade, uma igreja e uma cidade. Diz assim, olha, o estudo aqui, o Tratado de Latão, Papa Pio XI, 1929, declarou o Vaticano um Estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político que criou a cidade do Vaticano e deu reconhecimento total de soberania à Santa Sé. Então você vê que essa igreja, que no caso é a Igreja Católica, tem lá o Vaticano, e de acordo com esse tratado de 1929, o Papa, dentro do Vaticano, ele se tornou soberano. Ou seja, ele é o rei do Vaticano, independente do país. Agora, ouça bem, de acordo com a Bíblia, essa besta, aonde essa prostituta ela está montada, ela tem 7 cabeças. E de acordo com a interpretação que o anjo dá para o apóstolo João, diz que essas 7 cabeças são 7 montes. Veja aí, você está em Apocalipse 17, veja o versículo 9. 17, versículo 9. Diz assim, olha, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então veja, essa mulher, essa prostituta ou essa igreja desviada, ela está sentada sobre 7 montes. Veja só, a cidade de Roma, ela é a única no mundo que ela tem os 7 montes, as 7 colinas. Ouça bem, o primeiro monte, Palatino, o segundo, Capitólio, o terceiro, Aventino, quarto, Célio, quinto, Esquiliono, sexto, Vilimale e sétimo, Quirimale. Então veja, essa cidade ela tem 7 colinas, ou 7 montes. E aqui na Bíblia, vem falando que a mulher, ou essa igreja, ela está assentada sobre 7 colinas. Seriam o significado das 7 cabeças daquela besta. Então seriam 7 colinas. E a cidade de Roma teria os 7 montes, e aqui está o nome de cada monte. Agora ouça bem, ela está também vestida de púrpura, escarlate e adornada de pedras preciosas. Ou seja, essa mulher, que é essa igreja desviada, ela está vestida de púrpura, de escarlate. Veja o versículo 4. Olha o que diz aí o versículo 4. Diz assim, olha, capítulo 17. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro
e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então veja que essa mulher, ela está vestida de vermelho, escarlate, né? Púrpura, é assim que ela se veste. E ela está cheia de abominações, ou seja, abominações é aquilo que aborrece a Deus. Você sabe que a idolatria, se curvar diante de deuses, isso é abominação para Deus. E como eu falei aqui, prostituição no sentido espiritual na Bíblia se refere à idolatria, adorar outros deuses. Pastor, mas adora-se um só Deus, se crê num só Deus. Mas se isso é verdade, se não se coloca nome deuses e no lugar do nome deuses se coloca santos, por que não se faz orações somente para um só Deus? Por que o culto não é somente para um só Deus? Por que tem que cultuar as senhoras? Por que tem que fazer orações a outros santos, sendo que outros santos não podem ouvir oração nenhuma, porque eles não são oniscientes, eles estão mortos, santos? E mesmo se eles ouvissem, eles não teriam condições de atender, porque eles não têm poder, eles não são poderosos. Então, simplesmente trocou a palavra deuses pela palavra santos. Você só pode adorar a Deus. Você só pode prestar culto a Deus. Você não pode prestar culto a Maria. Você não pode crer que Maria é senhora, porque não existe isso na Bíblia. E que é a rainha do céu, não existe isso na Bíblia. E que intercede por nós, não existe isso na Bíblia. Quem intercede por nós é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, continuando aqui. Bom, ela está vestida de escarlate e adornada de pedras preciosas. A cor para os bispos dessa igreja e outros prelados é púrpura. Os bispos, a roupa deles é púrpura. E para os cardeais é escarlate. A cruz do peitoral é feita de ouro e decorada com pedras preciosas. Então, você tem que fazer uma comparação de uma coisa com a outra. A gente lê na Bíblia e faz as comparações. Aqui mostra que esta igreja da qual nós estamos falando, ela é a mesma prostituta do Apocalipse. Ou seja, uma mulher desviada, uma igreja desviada. A prostituta do Apocalipse, ela se veste de escarlate e de púrpura. Os bispos de escarlate e os cardeais, ou melhor, os bispos de púrpura e os cardeais de escarlate. Aí você vê a relação. Bom, continuando aqui, veja só, exerce autoridade sobre todos na terra. Veja Apocalipse 13, versículo 7. Apocalipse 13, versículo 7. Esse Apocalipse 13 fala sobre a besta. Apocalipse 13, versículo 7. Diz assim, olha: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então quer dizer, a besta, nós estamos falando tanto dessa prostituta montada numa besta, como da própria besta. Então veja, a besta, ela teria poder sobre toda a tribo, povo e nação. Agora, ouça bem, olha o que eles dizem. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Sumo Pontífice, né,
ou seja, o sumo sacerdote romano, tem a supremacia sobre todo mundo. É o que eles falam. Que o Papa teria supremacia sobre todo mundo. O Papa Gregório se declarou como direto herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. Então, se dão para ele, para o Papa, um poder absoluto. Apesar que esse daí, que está no momento, ele é mais humilde. Mas se você for ver pelas histórias, desde os papas antecessores, você vai ver que endeusava muito a eles. Eles se endeusavam. Nas épocas passadas, eles mandavam matar, eles mandavam imperadores em reis. Ai do rei de alguma nação ou do imperador que não obedecesse à voz do Papa. Ele era destituído. Então ele tinha muita autoridade. Agora, ouça bem, surgiu de uma área densamente populosa e cultural. Veja, a besta, essa mulher, ela surgiu de um lugar, de uma área densamente populosa e cultural. Veja Apocalipse 17:15. Apocalipse 17:15. Diz assim, olha: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então veja que esta igreja e esta besta, eles surgem de uma área densamente populosa. Agora vamos voltar à história. A Igreja Católica, ela surgiu de 10 tribos da Europa. O nome dessas 10 é o seguinte, ó: anglo-saxões, que é da Inglaterra, germânios, da Alemanha, visigodo, Espanha, franos, França, lombardos, Itália, burgundos, Suíça, suevos, Portugal, herolos, ostrogodos e vândalos. Nomes difíceis, né? Então veja, a Igreja Católica, ela surgiu dessas 10 tribos da Europa. Dessas 10 tribos da Europa. Ou seja, de acordo com o anjo, ele diz que ela está assentada, né, sobre várias tribos, né, línguas, nações. E você vê que essas tribos, cada um representa uma nação. Inglaterra, Alemanha, Espanha, não é? França, Itália, Suíça, Portugal. Então você vê que se você pegar as coisas de Apocalipse e analisar a história, você vai ver que a profecia, ela bate certinho. Você vê que Deus, ele não erra naquilo que ele fala. O que ele fala, se você for pesquisar, você vai ver que é aquilo mesmo. Amém? Continuando aqui, diz assim, olha: completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Ou seja, quando a Igreja Católica, né, o líder, ele subiu ao poder no início, erradicou 3 reinos. Isso está escrito lá em Daniel 7, versículo 8. Não vamos precisar ler. A história diz que o governo romano eliminou 3 das 10 tribos da Europa. Os vândalos em 454, os herolos 493 e os ostrogodos em 538. Assim foi os 3 chifres que se refere o profeta Daniel. Porque, para quem não sabe, o livro de Daniel, as visões de Daniel, é um apocalipse. O Apocalipse do Antigo Testamento é o livro de Daniel. Ali fala várias coisas sobre o anticristo, sobre a besta,
sobre o fim dos tempos, não é? Claro que Apocalipse ele fala mais, mas as profecias, elas batem, elas se cumprem. Continuando, faz guerra com os santos. Volta em Apocalipse 17, versículo 6. Diz assim, olha, 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então veja, o apóstolo João, na visão, ele viu que essa mulher sentada numa besta, que tinha um cálice, ela estava bêbada com sangue das testemunhas de Jesus. Significa que essa mulher, ela matou muitas testemunhas de Jesus. Esta mulher, essa igreja desfiada, ela matou muitas testemunhas. E de acordo com a história, a Igreja Católica foi a maior instituição já existente que derramou sangue inocente, e é impossível ter uma ideia de quantas vítimas a Igreja Católica matou no tempo da Inquisição. Foram milhares e milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque eram pessoas que não acreditavam no que os papas pregavam, no que os bispos da época pregavam. Pessoas que não acreditavam nesse negócio de que tem que se curvar diante de imagens, de que tinha que comprar salvação, indulgência. Eles vendiam salvação, você tinha que dar dinheiro para eles, para que você tivesse um direito no céu. Eles pregavam isso. Eles pregavam que quando você colocasse uma moeda no cofre, ou na arca lá, na oferta, quando você depositava uma oferta lá e ela caísse lá no fundo do baú, uma alma saía do purgatório. Você tinha que dar dinheiro para que o seu familiar, que já estava morto, que segundo eles estava sofrendo no purgatório, ele poderia sair através do seu dinheiro. Assim eles roubavam muita gente, eles arrumavam muito dinheiro, até porque era proibido ler a Bíblia. Eles proibiam as pessoas de ler a Bíblia. Só quem podia ler a Bíblia seriam os padres, né, os bispos, só eles poderiam ter acesso à Bíblia. Ninguém mais. E assim, eles foram enganando muita gente. E aqueles que se levantassem contra, eles eram mortos. E muitas testemunhas de Jesus foi morta no tempo da Inquisição. Ou seja, novamente provando que aquela mulher, assentada sobre uma besta, é a Igreja Católica. Continuando aqui, o soberano deste reino identifica-se com o número 666. Ouça bem, você sabe que o número da besta é 666. Quem sabe disso, diga amém. Todo mundo sabe, né? A tríplice coroa do Papa tem a inscrição, que é em latim, a palavra assim, ó, Vicarius Filii Dei, que é em latim. Significa vigário do Filho de Deus. Se você pegar essa palavra e fazer as contas, cada letra no algarismo romano, você sabe que os números romanos são letras, não é? O 10, o X é um 10, o V é um 5, não é assim? Então, se você pegar e fizer as contas desse nome, vai dar o número 666. Inclusive, esse nome, vigário de Cristo, que o Papa se considera, também significa substituto do Filho de Deus. Ou seja, eles acreditam que o Papa, ele é o substituto de Cristo na terra. Jesus subiu e deixou o Papa para ser o seu substituto. Só que isso é uma mentira.
Porque quando Jesus subiu, ele disse: eu vou enviar um outro consolador, ou seja, alguém que vai me substituir na terra. E quem foi o consolador que Jesus enviou para nós? O Espírito Santo. Então, quem é que comanda a igreja aqui na terra é o Espírito Santo. Quem está ocupando o lugar de Jesus aqui na terra, porque Jesus está lá no céu, no trono, é o Espírito Santo. O que o Senhor Jesus faz na nossa vida, né? O que Ele opera aqui na terra, Ele faz através do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, se a gente pegar a palavra de Deus que revela todas as coisas, e você fizer algumas comparações, você vê o quanto a palavra de Deus nos revela as coisas que realmente são. E você vê que realmente o que está escrito é a verdade. Outra coisa, diz a Bíblia que o anticristo ele fala com arrogância e blasfêmia. Veja aí o capítulo 13 de Apocalipse, já estamos acabando. Versículo 5, Apocalipse 13, versículo 5. Diz assim, olha, Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Bom, o Papa se declara o próprio Cristo oculto no véu da carne. Eles se colocam assim, que o Papa seria o próprio Cristo oculto no véu da carne. Afirmam ter poder de perdoar pecados como Cristo. Ou seja, se o Papa disser para você assim, filho, teus pecados estão perdoados, significa que você já vai entrar no céu, porque ele perdoou. Se ele perdoou, está perdoado, porque ele é o Cristo aqui na terra, né? Oculto no véu da carne, sendo que isso é uma blasfêmia. Jamais um homem ele pode se comparar a Cristo. Um homem não pode se comparar a Jesus. Senhor Jesus está muito além. Diz mais aqui o estudo: perseguiu o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo, na Inquisição. Alguns historiadores estimam mais de 100 milhões de pessoas que foram mortas pela Igreja Romana. Então, queridos, nós temos que abrir o olho, porque tudo que está escrito no livro de Apocalipse, a revelação de Deus para nós, tem se cumprido. Deus, Ele não deixa os seus servos enganados. Deus, Ele não deixa os seus servos enganados. Você entenda uma coisa, a igreja de Cristo, ela só serve o Senhor Jesus. Ouça bem, a Bíblia diz, é o segundo mandamento dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim, o Senhor falando. No segundo mandamento, Deus fala assim, não farás para ti imagem alguma de semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares, entre aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja, Deus, Ele proíbe adorar outros deuses. Pastor, mas não são deuses, são santos. Mas se está adorando, fez do santo o Deus. Porque Deus significa aquele que é adorado, que merece o louvor e a adoração. Veja, Deus não é o nome dele, é o título dele, é a posição que ele ocupa. Ele é Deus porque ele é digno de ser adorado, de ser reverenciado, porque ele não veio de ninguém, ele não foi gerado por ninguém, não foi criado por ninguém, e ele é o Criador, tem todo o poder. Agora, nós não podemos pegar a adoração, o louvor, que seria de Deus, e dar ao Santo Antônio, ao São Pedro,
ao São Paulo, a Maria. Não. Por quê? Porque todos eles foram homens e mulheres falhos como nós. E eles carecem da misericórdia de Deus, assim como nós carecemos da misericórdia de Deus. Aqueles que servem a Deus fielmente também são chamados de santos, diz a Bíblia. Mas isso não quer dizer que nós podemos ser adorados nem agora, enquanto estamos vivos, muito menos depois de mortos. E a Bíblia fala, nesse segundo mandamento que eu falei para vocês, não farás nenhuma imagem. Ou seja, não se pode fazer imagem para se curvar diante delas, não se pode. Imagem que seja semelhante àquilo que há em cima no céu. Ou seja, ninguém pode fazer uma imagem de Jesus para adorar Jesus, ninguém pode, é proibido. Ninguém pode fazer imagem de anjo, ninguém pode fazer imagem de algum santo que esteja lá na glória, não pode. Deus falou, não farás nenhuma imagem de semelhança alguma do que há em cima no céu, e nem de semelhança do que há embaixo na terra, e nem alguma coisa semelhante do que há lá no mar. Porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Então veja, quando Deus fala que Ele é zeloso, significa que Ele é ciumento. Você sabia que Deus é ciumento? Você sabia? Você sabia que você, sendo uma pessoa de Deus, conhecendo a verdade, se você servir a um outro que não seja Ele, você sabia que você suscita ira nele? Ele fica irado? Por quê? Porque Ele quer o louvor e a adoração só para Ele. Por quê? Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. A mulher, igreja do Senhor, ela é pura, imaculada, sem mancha. O que significa? Ela é só do seu marido, do Senhor Jesus. Ela adora somente o Senhor Jesus. Ela não adora outro, porque se ela for adorar um outro, ela fica manchada. É que nem, por exemplo, a esposa ou o marido, né? Os dois, eles são um do outro. Se o marido se relacionar com uma outra mulher, ele é um adúltero, ele manchou o leito da cama, da casa, né? Da cama. Se a mulher ela se relaciona com outro, tendo um marido, ela adulterou, ela ficou manchada. A igreja do Senhor, a igreja que vai subir, que vai para o céu, essa igreja é uma igreja pura, não tem idolatria. Agora nós temos que entender o seguinte, que idolatria não se limita somente na pessoa se curvar diante de uma imagem. A idolatria também, há pessoas que adoram o seu próprio corpo. Sabia disso? Há pessoas que adoram cantores, cantoras, né? Ou pregadores também. Você já viu um show desses cantores famosos? Eu estava um tempo desse vendo, tem bastante tempo, um DVD do Michael Jackson, um show que ele fez. Tinha que ver como é que as pessoas ficavam. Uma choradeira, aí não aguentava de tanta emoção, bum, desmaiava. Aí o pessoal tinha que ficar levando por cima da multidão. Ou seja, não aguentava. Tanta emoção. Parece até que tem um Deus ali. Nós temos que nos controlar. Nós gostamos das coisas, amamos as pessoas, mas adoramos somente a Deus. Eu sei que as pessoas citam isso sem maldade. Eu acredito que é sem maldade. Mas mesmo sendo sem maldade, e eu creio que isso aí Deus não considera, mas é bom a gente corrigir. Às vezes, quando você gosta muito de uma pessoa, você fala assim, eu te adoro. Não é? Eu sei que isso aí não tem maldade e Deus também não vai considerar. Mas, poxa, por que não falar eu te amo? Eu gosto de você. Por que eu te adoro? Essa palavra eu te adoro deveria ser só para Deus.
porque só Ele nós adoramos. Quem está entendendo, queridos? O que eu estou pregando aqui e falando esse significado é para você entender que a mentira está no mundo. O diabo, ele está operando. E que nós, como igreja do Senhor, nós temos que nos firmar em Cristo, olhar para a verdade, para não sermos enganados e ficar firme na verdade. Amém? A Bíblia diz assim, ó, quem é da verdade, ouve a verdade. Então, se eu sou da verdade, eu tenho que ouvir a verdade. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, queridos, o livro de Apocalipse não é um quebra-cabeça. Não. Se o apóstolo, ele colocou ali dessa forma, justamente para que os que não são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, justamente para que eles não entendessem. A forma que foi escrita é justamente para que nós entendêssemos. Não as outras pessoas, nós, os que fazemos parte da igreja do Senhor. Tudo ali em Apocalipse tem o seu significado. Ah, por que 7 cabeças? 7 montes. Por que 10 chifres? São 10 reis, né? Receberão o poder. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu disse aqui que a besta seria o papado, não é? O papado, ou seja, referência a todos os papas. E essa prostituta, a Igreja Católica. Mas o anticristo, que vai durar 42 meses, que nós citamos aí esse versículo, ele ainda está para chegar. Ele vai durar 3 anos e meio. Ele ainda está para chegar. E ele ainda vai ter o domínio absoluto. Mas se você está firme com Jesus, se você está perseverando no Senhor, antes dele aparecer, você vai ser arrebatado para estar com Jesus. Antes dos que aqui ficarem, receber o sinal da besta, e com isso, o direito ao lago de fogo, antes disso, nós vamos estar na glória com o Senhor. Por isso, querido, fica firme com Jesus. Não abandona Jesus, não. Deixa eu dizer para você, você sabia, muitas coisas lutam para a gente se afastar de Deus. Às vezes, um emprego toma tanto tempo de algumas pessoas, que isso tira o tempo dela buscar a Deus. Às vezes, um problema dentro de casa é para poder esfriar a sua fé. É para você não vir à igreja, mas você tem que resistir isso. Você tem que continuar buscando a Deus. Enquanto você estiver vindo, buscando a Deus, o Espírito Santo ele vai continuar trabalhando na sua vida, te fortalecendo, e você vai conseguir permanecer até o fim. Agora, se você não vier cultuar, adorar a Deus, aí o Espírito Santo não vai fazer o que tem que fazer na sua vida. Porque o primeiro passo quem damos somos nós. Quando nós viemos, ouvimos a palavra, cantamos, oramos, isso faz com que o Espírito Santo trabalhe no nosso interior e nos dê aquilo que nós precisamos para continuar a caminhada. Quem entendeu, diga amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Por favor, coloque a mão no seu coração. Oh, aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Meu Senhor. Graças te dou, meu Senhor, por essa palavra, por tudo que foi dito aqui, Senhor. Espero que alguém possa ter entendido alguma coisa, porque muitas vezes nós, os teus servos,
Abrimos a Bíblia lá em Apocalipse e não entendemos quase nada. Mas que isto seja de edificação e esclarecimento, porque nós sabemos que a mentira está no mundo, operando, e muitos têm sido enganados. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Que o Senhor venha realizar a sua obra, Pai, na vida de cada pessoa, meu Pai. Meu Deus, abençoa o teu povo. Que o Senhor venha nutrir a fé de cada um. Que cada um possa estar firmado em Ti, Senhor. Firmado na Sua presença, Pai. Para que nós possamos permanecer a mulher pura, a igreja pura do Senhor, a igreja que vai subir aos céus. Meu Deus, abençoa o teu povo, Pai. Que o Senhor conceda graça, força, unção para cada pessoa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplaude Jesus com alegria.